Vamos lá? Todo mundo aí? Bora. Ó, eu vou tentar fazer a gravação em duas aulas separadas, tá bom? Porque aí, se alguém precisar sair, não precisa ouvir tudo de novo para a gente poder dar conta aí de ver separadamente os assuntos, tá? A gente só vai realmente acelerar e vou dar introdução desse assunto respiratório, porque na próxima aula a Dani já encerra esse assunto com vocês, e se ela precisar completar alguma coisa de gasometria, ela já faz também, e aí a gente já encerra todos os conteúdos que estavam previstos para B1, tá? E a gente fica no aguardo aí da história da faculdade agora. Eu vou tentar, gente, eu não sei, eu estava tentando descobrir como que faz para a gente ver os vídeos, porque essa aula também tem alguns vídeos que são bem bacanas, tá? Mas eu não sei por que vocês não estão conseguindo escutar. Não sei se em outras salas vocês estão conseguindo, em outras aulas vocês estão conseguindo ouvir os áudios. Eu vou tentar descobrir depois, tá? Mas eu vou deixar esses vídeos. Oi, Tati. Só acho que a faculdade não deveria dar prova nessa B1. Eu acredito também que não vai acontecer, mas a gente tem que esperar, né? Eles não falaram absolutamente nada para a Elisângela ainda. Então, ou eles estão pensando em alguma alternativa aí, ou eles estão realmente organizando alguma coisa pela internet, algum sistema, e vão disparar semana que vem. Vamos esperar, né? Aguardar. Então, tá bom. Vocês continuam... Dá para vocês me ouvirem assim? Vocês preferem que eu tente colocar o microfone? Eu não coloquei o microfone. Tá dando para ouvir? Assim tá ótimo, Pro. Então tá bom, amor. Tá Vamos embora. Do jeito que tá. Perfeito. Então vamos falar de respiratório, tá? Sistema respiratório. A gente, nessa disciplina, a gente tem que falar das patologias, tá? Então a gente tem várias patologias para dar conta de abordar aqui. Porém, gente, a gente sabe que vocês tiveram morfo lá no comecinho, né, da faculdade. Muita gente tem dificuldade de lembrar a parte de anatomia, fisiologia. E essas disciplinas que falam de doenças, fica super delicado, super complicado a gente ir direto na parte patológica, sem lembrar com vocês da parte fisiológica, né? Até porque eu sempre falo isso para os alunos. Falei, você precisa saber o que é o normal, né? O que você tem de estrutura, o que você espera do seu organismo, para depois você entender que tem alguma coisa acontecendo de errado, né? Alguma coisa que está comprometendo aí a função daquele sistema. Então, eu vou passar para vocês agora no começo dessa aula, até peço desculpa se for algo assim redundante, algo que seja repetitivo, mas é porque eu realmente acho que vale a pena a gente fazer uma breve repaginada aí do sistema respiratório, do mesmo jeito que a gente fez com o renal, tá? Então, pensando na questão do sistema respiratório, a gente nunca falou tanto de sistema respiratório que nem agora, né? Com as questões aí do Covid, que tem assustado tanto a gente. A gente precisa lembrar da função primária desse sistema, né? Então, nós temos basicamente duas funções que são primordiais, que ele precisa fazer para cumprir o seu papel fisiológico, né? O primeiro é garantir o fornecimento de oxigênio para os tecidos e o segundo, remover o gás carbônico dos mesmos. Então, sempre que a gente pensar em funções do sistema respiratório, a gente vai pensar que existe toda uma cascata de eventos acontecendo para fazer com que o oxigênio chegue aos tecidos e retirar desses tecidos o gás carbônico, né, que existe ali, produto do seu metabolismo, produto do que já foi utilizado pelo organismo. Quando a gente fala nessa função, e se a gente tivesse que responder uma única pergunta sobre qual é a principal função do sistema respiratório,
seria garantir a respiração celular, tá? Então, é muito importante a gente lembrar a diferença entre ventilação e respiração. Ventilação é o movimento que a gente faz, né? A expansão e a retração desses pulmões, da caixa torácica, de toda a estrutura. Isso a gente está ventilando. Então, por isso que fala, quando a gente ventila um paciente que está entubado, né? É que a gente está fazendo a introdução de ar e a extração desse CO2 por conta de uma movimentação. Então, a gente está fazendo uma expansão pulmonar. Isso é uma ventilação. É aquilo que está relacionado à complacência. A quanto esse pulmão consegue expandir e depois voltar para o seu estado normal. A respiração celular já é o que a gente chama, né, de respiração. Então, a ventilação é o movimento, mecânica, tá? Respiratória. A respiração é o que a gente tem de função primordial. É aquilo que a gente vai fazer em nível celular. É a troca, tá, entre as células do gás carbônico que elas liberam com o oxigênio que outras células captaram. Então, eu tenho um videozinho aqui no final dessa parte fisiológica que é lindo de ver, porque dá para ver direitinho, né? As hemácias carregando o CO2, passam, né, pela parte lá dos capilares, que a gente vai estudar um pouquinho, e aí ali elas, como se elas jogassem esse CO2 para a corrente sanguínea, né, para a parte dos alvéolos, e recebessem lá o O2 de volta para poder continuar a sua jornada. Então, a fisiologia ela é linda, porque ela é perfeita em todos os sentidos. E a função do nosso sistema respiratório é fazer com que essa respiração aconteça em nível celular, tá? Dentro lá da estrutura, da menor estrutura que a gente possa imaginar da célula. Para isso, a gente tem uma série de conexões, tá? Dentro do sistema respiratório, a gente tem vários órgãos fazendo essa condução do ar até que ele chegue nessa porção do nosso organismo que faz essa troca gasosa. Então, só para relembrar essa sequência, quem está responsável por essa condução do ar, né, é o nariz, a própria cavidade nasal. Então, a gente entra, o ar vai sair do meio externo, né, vai ganhar o nosso organismo através do nariz, da cavidade nasal. Depois, a gente tem a faringe, né, que é esse tubo longo que vai se comunicar em várias porções que a gente vai ver. A laringe, que está aqui, a gente já vai ver ela maior em destaque, para depois chegar nos órgãos mais internos, que seria a traqueia, os brônquios, os bronquíolos. Tudo isso perfazendo uma grande estrutura esponjosa responsável pela troca gasosa e proteção disso tudo que são os pulmões. Então, vamos falar rapidamente de cada uma dessas estruturas, tá? A cavidade nasal, ela é ampliada aqui, ó, né? Toda essa grande área que a gente tem dentro desse corte, né, lateral aqui, e que é responsável por fazer essas três funções, principalmente aquecimento. Então, a gente tem um sistema todo que faz com que esse ar que vem de fora primeiro circule aqui internamente para ser aquecido, né? Justamente por conta daquilo que eu respondi para a Su, falando sobre a importância de tudo que entra no nosso organismo ter um equilíbrio, né? Uma homeostase em relação até à temperatura, tá? Então, todos os processos fisiológicos ficam melhores e ficam mais rápidos quando a gente tem o aquecimento. Esse é um aquecimento natural, né? A própria fisiologia permitiu aqui, ó, uma passagem do ar que circula no meio dessa cavidade nasal, justamente para poder ser aquecida, ser umidificada e já sofrer uma prévia filtração. Então, aqui a gente já tem o ar sendo filtrado, né? Tem as vibriças, que são os pelinhos que fazem parte do pertuito aqui do nariz, justamente para interromper a entrada de qualquer corpo estranho, qualquer coisa que faça mal para esse sistema. Então, isso tudo dentro da cavidade nasal. Descendo da cavidade nasal, a gente vai entrar nessa porção aqui, ó, que eu circulei num quadradinho, que é a faringe. A faringe, ela vai se situar logo depois aqui das fossas nasais, antes das vértebras. Então, aqui a gente já tem a coluna vertebral, né?
e ela é longa, ela tem de 12 a 15 centímetros de comprimento, e ela faz com que realmente exista uma conexão entre a laringe e o esôfago. E tem 3 porções que a gente pode ver aqui coloridinho, tá? A primeira porção dela é a nasofaringe, que tem uma relação íntima com essa parte da cavidade nasal. Ela tá aqui, ó, em verdinho, tá? O que é modificado nessas estruturas, gente? Nessas porções? É a musculatura, tá? A característica que tem a faringe aqui em cima, aqui no meio e aqui embaixo. Aqui em cima, então, fazendo uma conexão com a cavidade nasal, a gente tem a nasofaringe. Essa parte toda verdinha aqui, que está passando por trás da língua, fazendo essa conexão com a parte oral, é a orofaringe. E essa parte aqui de baixo da faringe, que vai se encontrar aqui até o ósteo da laringe, é a laringofaringe, tá? Então, o nome da porção da faringe se relaciona com a parte que ela está mais conectada. Então, essa parte aqui de cima, conectada com a cavidade nasal, nasofaringe. Essa parte que está conectada com a parte oral, isso aqui é a língua, né? Ó, atrás da língua é a nossa orofaringe. E essa parte que já está aqui embaixo, ó, que vai estar relacionada com a laringe, chama laringofaringe, tá? Descendo, então, a gente tem a entrada do ar, passando da cavidade nasal, passa aqui pela nossa parte da faringe e vai chegar até a laringe. A laringe é uma estrutura extremamente importante. Ela funciona como se fosse uma barreira, né? Uma porta de controle, que impede a passagem do ar quando a gente está deglutindo, e ao mesmo tempo ela assim, impossibilita que outras substâncias, partículas de alimento penetrem na via respiratória. Então ela meio que bloqueia e seleciona o que pode entrar na via respiratória. Uma outra função que a laringe tem é a vibração através do ar, né, que passa por ela, a gente emite o nosso som vocal. E é por isso que muitas vezes a gente chama a laringe de caixa de voz, tá? Aqui mostrando para vocês em destaque onde fica, né? Então aqui é onde a gente tinha a faringe, que vai até aqui no ósseo da laringe. Aqui é como se a gente cortasse aqui esse pescoço e olhasse de cima. Quando a gente olha de cima a laringe, a gente vê isso aqui, ó, né? A laringe aberta, ela permite o acesso para a traqueia. Aqui a gente vê os anéis da traqueia, tá? E ela fechada permite que tudo que está vindo aqui para cima entre pelo esôfago. Vocês conseguem ver aqui, ó, um desenho logo aqui de baixo, que é uma passagem para o esôfago. Então, o alimento, ele se depara com... Quando a gente deglute, né, faz o movimento de engolir, de deglutição, a gente fecha, né, a nossa laringe e o alimento vai dar seguimento por essa parte aqui, ó, pelo nosso esôfago. Quando a gente quer falar, a gente tem uma vibração do ar através da traqueia, que faz com que a nossa epiglote, né, e as pregas vocais que existem aqui, ó, se movimentem, fazendo com que a voz seja produzida, tá bom? Então, a laringe ela é extremamente importante, ela tem uma função e, assim, uma atividade extremamente inteligente. Então, se a gente quer falar, ela abre e vibra através do ar que sai daqui, né, junto com as cordas vocais, que tem as verdadeiras e as falsas, mas enfim, a gente não vai entrar nessa profundidade, e a gente faz com que realmente elas vibrem e façam a voz acontecer. Se a gente quer engolir alguma coisa, ela se fecha, né, não deixa entrar nada de diferente que seja agressivo para o sistema respiratório, e faz com que realmente fechada isso drene, né, isso vá para o esôfago. Então, por isso que na hora de uma intubação, é extremamente importante que o médico consiga visualizar aqui, ó, a laringe
aberta, né? Porque senão acontece a situação que a gente às vezes vê de entubar o esôfago, né? Então a pessoa coloca o tubo no lugar errado, achando que está colocando dentro da traqueia, tá? Porque elas são realmente muito próximas, muito íntimas. Descendo, então, a partir do momento que você passou por dentro da laringe, a gente chega na traqueia, tá? A traqueia é um tubo feito com esses, né, anéis, tem uma característica muito clássica dela, né? E que está aqui protegida na sua parte superior pela cartilagem da tireoide, embaixo da cricoide, e existe esse sulco aqui, ó, que quando faz uma cricotomia, né, que é aqueles casos que o paciente não consegue ser entubado, ou ele precisa de um acesso respiratório urgente, não tem material, e as pessoas falam da caneta Bic, né, enfim, você faz um acesso por aqui, ó, entre a cartilagem tireoide e entre a cricoide. É aqui que a gente faz o acesso para as cricotomias. Ou seja, você abre um caminho dentro da sua via respiratória, tá? Quando a gente entuba um paciente, ele vai ter o tubo colocado aqui, ó, dentro da traqueia. Esses são ligamentos anulares, enfim, a mucosa por dentro é diferente, ela é cheia de cílios, ela é toda ciliada, ela vem, né, ela é longa, a traqueia ela é longa, e ela chega aqui num ponto que ela vai se bifurcar. Esse ponto de bifurcação a gente chama de carina da traqueia, né? E ela é muito importante nos procedimentos de aspiração, porque a gente consegue sentir quando a gente entra com a sonda de aspiração e toca aqui na carina, por conta dessa bifurcação. Ela chegou ao fim da traqueia e aqui ela vai ganhar duas grandes ramificações. O brônquio que vai para o lado direito, que a gente vai chamar de brônquio principal, que é esse calibroso, esse primeiro que sai daqui, e o brônquio principal que vai para o lado esquerdo, que também é bem calibroso. Esses brônquios grandes, eles se dividem novamente de acordo com os lobos do pulmão. Então, a gente vai ter aqui os brônquios lobares esquerdos e os brônquios lobares direitos, tá? A gente vai falar um pouquinho mais agora que a gente vai ver os brônquios. Olha só, aqui em relação aos brônquios, né? Então, quando a gente tem a traqueia vindo, ela se divide em brônquio lobar superior, né? Então, aquele que é maior, e aí depois ela começa a se ramificar. Tudo isso são brônquios, que vocês podem perceber que tem nome, né, para cada um deles, ó. A gente consegue visualizar bem os brônquios todos aqui. E aqui para mostrar dentro do pulmão, né, como que esses brônquios, eles vão se dividindo para dar conta de todas as porções pulmonares, né? Porque dentro desses brônquios, na verdade, no final desses brônquios, a gente vai ter o que a gente chama de bronquíolos. Os bronquíolos são as menores ramificações desses brônquios. Então, é como se a gente realmente pensasse numa árvore, né? Então, a gente tem um tronco principal e depois as ramificações, que são os brônquios, bronquíolos, e que vão terminar depois aqui como se fossem nas florzinhas das árvores, né? Que são os alvéolos. Então, a gente vai ter essa sequência aqui, vindo do mais calibroso para o mais estreito, chega num ponto que eles perdem esses anéis, eles não têm mais as cartilagens, aí é onde eles mudam de nome. Então, eles vão ser chamados de brônquios enquanto eles têm esses anéisinhos. As cartilagens vão se tornando mais esparsas. Quando chegam aqui, que sumiu as cartilagens, é quando a gente começa a ter a estrutura do bronquíolo. E o bronquíolo vai terminar aqui na forma desses sacos alveolares, que a gente vai chamar, então, de alvéolos, tá? Que são como se fossem cachinhos que permitem a troca gasosa. É aqui na parte alveolar, no final dos bronquíolos, que o sangue que entra rico em CO2 e pobre em oxigênio vai passar por todo o processo aí de troca e vai sair rico em oxigênio e pobre em gás carbônico.
são os alvéolos pulmonares que fazem essa função, tá? Então, eles são considerados a unidade morfofuncional. Então, do mesmo jeito que no rim, a unidade morfofuncional são os glomérulos, que são as estruturas que fazem a função acontecer, aqui no pulmão, os alvéolos são as unidades morfofuncionais. É a parte estrutural, né, que permite com que essa troca gasosa, que é a função do sistema respiratório, aconteça. Tudo bem? Aqui, ó, tudo isso acontece dentro do pulmão. O pulmão, ele é uma caixa, né? Ele é uma caixa esponjosa que protege todas essas estruturas a partir dos brônquios maiores. Então, a gente tem a traqueia, que está fora, né, da área do pulmão, e depois ela se divide em 2 grandes brônquios que são protegidos, né, por essa massa que fica aqui totalmente envolta, né, e protegendo as estruturas dos bronquíolos e dos alvéolos. E tem uma característica extremamente importante, porque ela é altamente elástica, né? É uma estrutura totalmente flexível, com uma capacidade imensa de complacência, que é isso, né? De se adaptar aos grandes volumes e voltar ao seu estado natural. Então, o pulmão, é extremamente importante a gente saber o que a gente vê quando a gente olha a estrutura de um pulmão, tá? Então, só para relembrar, o pulmão do lado esquerdo, ele é diferente do lado direito. No lado esquerdo, a gente tem ele dividido em 2 lobos, né? Então, a gente tem um lobo superior e esse lobo inferior. E eles são separados por essas incisuras, ó. Essas riscas mesmo, é como se eles fossem sobrepostos e fossem diferentes. Então, aqui é como se a gente tivesse uma parte do pulmão e aqui embaixo uma outra parte do pulmão. Então, do lado esquerdo, a gente tem 2 lobos, o superior e o inferior. E do lado direito, a gente tem 3 lobos. A gente tem o lobo superior, a incisura dele aqui, ó, tá? A gente tem um lobo médio, que é esse que está na porção do meio, que está aqui, ó, o lobo médio, e a gente tem o lobo inferior, tá? Isso é extremamente importante, meninos, porque o enfermeiro tem que saber olhar raio-x, tá? E um dos meus objetivos aqui nessa aula era falar um pouquinho sobre essa questão. O que a gente olha no raio-x, né? Como que o nosso olhar pode já detectar não só dispositivos que estão em uso, mas o que está acontecendo com esse paciente. Então, eu preciso lembrar disso. Eu preciso lembrar que o lado direito do meu pulmão tem 3 lobos e o lado esquerdo do meu pulmão tem 2 lobos, tá? A gente precisa lembrar das pleuras. A pleura, né, ela tem uma função extremamente importante porque ela faz a delimitação desse pulmão. Então, a gente tem 2 tipos de pleura. A pleura visceral, que é essa camada, como se fosse uma camada protetora, que fica diretamente em contato com o pulmão. É ela que está na víscera, por isso que ela é visceral, ela está grudadinha, intimamente ligada com essa parte esponjosa do pulmão. E a pleura parietal, que é uma que recobre essa pleura visceral. Ela está mais voltada para a parede dos órgãos. Então, é ela que vai fazer o contato com os outros órgãos, por isso que ela se chama parietal, ela está mais voltada à parede da estrutura respiratória. E entre as duas, existe um espaço, que dá para ver aqui nessa imagem, que a gente chama até de um espaço virtual. É um espaço muito pequeno, que chama espaço pleural. Então, se a gente cortar um pulmão assim, ó, igual tá aqui, lateral, a gente vê que em volta, entre a pleura visceral e a pleura parietal, existe um espaço muito pequenininho, que é onde existe uma substância que permite lubrificar esse sistema ao ponto dessas 2 membranas poderem expandir e voltar sem atrito, tá? O que a gente chama a substância que a gente chama, né, que fica aqui dentro desse espaço é o surfactante.
Um surfactante que é natural. A Sui que trabalha com criança não me deixa mentir que existe o surfactante que a gente faz na criança prematura quando ela nasce muito antes do tempo e ela não tem a formação, né? Isso fica 6 horas sem aspirar também, acho que é interessante falar. Ah, muito bom, Su, porque você faz esse surfactante porque a criança nasce com esse espaço aqui, ó, como ela nasceu prematura, não dá tempo do organismo ter produzido esse surfactante. Então, essa criança ela não vai conseguir expandir o pulmão, porque é como se uma pleura grudasse na outra e isso ingessa o movimento pulmonar. Então, essa criança ela morre porque ela não consegue expandir esse pulmão. Então, eles fazem o surfactante, não pode fazer aspiração, porque a sua intenção é manter esse produto lá, né? E aí eles fazem esse surfactante, que é um produto que está sendo aplicado para lubrificar esse espaço aqui, ó, e permitir que esse pulmão se expanda, faça aí a distensão e a retração normalmente, tá bom? Então, isso foi só para lembrar, gente, essa estrutura. Eu acho que o vídeo, ele fala, é todo bonitinho, né, meus vídeos, mas assim, eu queria colocar para vocês relembrar rapidinho antes da gente entrar na parte patológica, tá? Vamos ver se... Essa parte troca entra O2 e sai CO2 dentro dos alvéolos. E aí eles vão voltar para ser expulsos pela expiração. Os alvéolos são sacos que vivem cheios de ar. Isso é super importante que vocês lembrem, tá? São os capilares que fazem essa troca. Percebam que joga o CO2 na parte escura e na parte... É lindo, né? É lindo, gente. Eu fico encantada com essas coisas.
Não sei se deu para vocês ouvirem, acho que não deu, né? Mas eu vou deixar para vocês o vídeo, tá bem? Vamos falar um pouquinho sobre pneumonia e derrame pleural, tá? Eu vou deixar DPOC e a parte de cirurgia torácica junto com insuficiência aguda para a professora Dani falar na quinta-feira, tá bom? Vocês estão aí? Posso continuar? Vamos falar de pneumonia? Tá? Vamos, pode continuar, vamos. Então, vamos lá. Agora que a gente lembrou um pouquinho da fisiologia e da parte anatômica, vamos pensar nas características das doenças que a gente mais acometem, as doenças que mais acometem esse sistema, tá? Então, pneumonia é uma das doenças que causam o maior número de internações. A gente sabe que todo mundo conhece alguém ou já teve uma pneumonia, né? Então, a gente precisa entender algumas características, porque ela é um quadro que é delicado, demanda atenção e que pode levar o paciente a complicações aí muito grandes, né? Então, o que é uma pneumonia? É a inflamação, tudo começa com uma inflamação do parênquima pulmonar. Toda vez que eu falar parênquima, gente, pensem naquela esponja, naquela grande esponja, tá? Então, é uma inflamação do parênquima pulmonar causada por diversos micro-organismos, incluindo bactérias, microbactérias, fungos e vírus. Então, por exemplo, aí, só para puxar o assunto, né, do corona, o coronavírus, ele causa uma grande e maciça e rápida inflamação dos alvéolos. E toda vez que a gente tem um processo de inflamação acontecendo, se a gente pensar nos sinais logísticos, quais são os sinais de inflamação, né? É você ter vermelhidão, tem o rubor, a hiperemia local e o edema. Então, a gente tem extravasamento de líquido, de água, toda vez que a gente tem uma inflamação. Então, quando a gente pensa no pulmão do coronavírus, a pneumonia do coronavírus, ela começa por conta de um lugar, né, o espaço alveolar, que tinha que estar todo cheio de ar, começa a ficar cheio de água. E aí, isso faz com que o pulmão não consiga fazer troca gasosa, né? Então, aí isso favorece uma série de coisas. Onde tem uma água quentinha, produto lá do metabolismo desse vírus, tem uma série de matérias paradas ali, qualquer bactéria que compor o seu ambiente e a sua imunidade estiver mais baixa, vai se proliferar. E por isso você tem uma característica de infecção, um processo infeccioso associado junto com esse processo causado pelo vírus, junto com essa inflamação causada pelo vírus. E a pneumonia, ela começa assim, ela é uma inflamação desse parênquima pulmonar e que pode ser classificada de várias formas, tá? A gente tem a classificação da pneumonia de acordo com o local que ela foi adquirida. Então, a gente chama de PAC, aquelas pneumonias que foram adquiridas na comunidade. De PA, né, de PAH, a pneumonia adquirida no hospital, ou aquela pneumonia que a gente também chama de nosocomial, que é relacionada a uma pneumonia que foi adquirida dentro do ambiente hospitalar. E ainda dentro do ambiente hospitalar, a gente pode ter a PAV, que é uma pneumonia associada à ventilação mecânica, que é uma característica que pode acontecer dos pacientes que estão em intubação, tá? Nas UTIs entubados. Ou seja, gente, o porquê que isso muda? Porque o bicho tem uma característica diferente. Então, o bichinho que causa a pneumonia da comunidade, ele é um bichinho que está solto no ambiente e que responde a antibióticos um pouco mais simples. Agora, uma pneumonia que foi adquirida dentro do hospital ou uma PAV que foi adquirida dentro de uma UTI, elas têm uma repercussão sistêmica muito mais forte porque elas normalmente são causadas por bichinhos mais resistentes, tá? Quais são esses agentes etiológicos mais comuns? A gente tem vários. Tem o Staphylococcus, tem Enterobacter, tem Escherichia coli, causadora de pneumonia, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Staphylo aureus.
a gente tem vários bichinhos. Por isso que é tão importante entender que dentro de um perfil de sensibilidade do antibiótico, ele precisa ter o que a gente chama de amplo espectro, que é fazer uma cobertura para dar conta de tantos bichinhos assim, né? De vários formatos e várias características diferentes de micro-organismos. E aí a gente pode caracterizar a pneumonia de acordo com o lugar que ela está mais condensada, tá? Existe uma situação que a gente chama de broncopneumonia, e aí, como o próprio nome diz, é quando ela está de uma maneira mais focalizada. A gente consegue ver que a origem dela está dentro de brônquios, e que ela sai desses brônquios e se estende para o parênquima pulmonar circundante. Isso a gente consegue ver no raio-x, que é quando a gente tem uma característica de um condensado infiltrante. A gente olha, tem muito físico que olha o raio-x e fala assim, nossa, olha, tá todo infiltrado na parte superior. Quer dizer que ele tem realmente uma pneumonia que está concentrada dentro dos brônquios, mas que está se estendendo e comprometendo o parênquima pulmonar daquele lado, né, daquele lobo. A pneumonia lobar já é quando você olha o raio-x e você percebe que uma parte substancial do próprio lobo, né, pulmonar já está comprometida. A gente já tem todo um esbranquiçamento dessa imagem por conta da condensação desse lobo todo. E o que a gente tem mais de fator de risco mais associado à ocorrência de pneumonia? Normalmente aquele perfil de paciente que a gente já conhece e está vendo falar tanto agora, né? Os pacientes que não conseguem, gente, combater esses vírus e bactérias que ganham as vias respiratórias. Então, os pacientes imunodeprimidos, que eles têm uma deficiência aí desse exército que vai fazer, né, esse combate. Pacientes com insuficiência cardíaca, diabetes, história de alcoolismo, tá? É bem comprometedor com essa questão pulmonar. Eles têm uma história forte, às vezes, de edema pulmonar, de DPOC também associada, porque fumam. Câncer, doenças neurológicas, distúrbios renais e também pacientes que têm distúrbios hepáticos. Toda vez que a gente pensa numa pneumonia, a gente vai pensar em como ela se manifesta, né? Então, os sinais clássicos para a gente fechar um diagnóstico, tá? Primeiro deles é a febre. A febre é uma tentativa do organismo de combater aquele agente etiológico que está causando a doença. Então, por isso que tem muita gente que fala que a febre é um bom sinal, porque a febre quer dizer que o seu sistema imunológico está tentando reagir e tentando aquecer o seu corpo inteiro para matar aquele bicho que está causando a doença. Associada à febre, a gente pode ter uma característica de cansaço, de dificuldade para respirar, que é a dispneia, justamente porque a gente tem um acúmulo ali de fluidos que está comprometendo essa troca gasosa. Ataque de espineia. O que é ataque de espineia, né? Ataque é aceleração. Então, a gente tem um quadro de aumento aí da respiração, dessa respiração cansada, justamente para tentar fazer o funcionamento e a compensação dessa troca gasosa que não está acontecendo da forma natural que deveria acontecer. É um quadro que frequentemente apresenta tosse e uma tosse com expectoração, diferente de uma tosse alérgica, que é uma tosse provocada em vias superiores. A pneumonia é uma tosse que vem provocada da parte mais inferior, e aí ela vem acompanhada com expectoração, com essa secreção, que pode ser tanto produto das bactérias, como a tentativa mesmo de aumentar o muco de dentro dessa estrutura para ver se consegue eliminar esse agente etiológico, tá? Ansiedade, confusão mental estão muito relacionadas já quando essa pneumonia já está fazendo marcadores aí, principalmente confusão mental, né? De que ela está num estágio mais avançado. Então, a gente sabe, idoso é um público que tem muita confusão mental fácil, né? Já falei isso para vocês. Qualquer pneumonia, qualquer infecção que ele tem, ele já manifesta confusão mental. Então, ele deteriora muito mais rápido, tá? O estado de ansiedade, ele vem associado a essa questão de não conseguir respirar bem.
Então, imaginem, qualquer pessoa que não consegue respirar bem, ela entra em estado de ansiedade facilmente, porque existe toda uma necessidade vital, né, de você conseguir suprir essa demanda do seu corpo. A expansibilidade diminuída, então aquele paciente que não consegue expandir o pulmão, ele tem murmúrios vesiculares diminuídos. Lembra que a gente falou na aula de exame físico, né? O som que a gente escuta de um pulmão que está limpinho, né? É o som, é o murmúrio vesicular. Esse murmúrio vesicular, no começo da pneumonia, eles estão bem diminuídos em alguns pontos, e em outros pontos você pode ter ruídos adventícios. E esses ruídos adventícios, os mais comuns são os estertores, que é aquele que parece o som do cabelo quando você fricciona perto aqui da orelha, né? São pequenos estralos. E os roncos, que os roncos remetem principalmente a essa questão de secreção. Só um minutinho. Engasguei aqui. Falo demais, né, gente? Quais são os exames que a gente vai pedir ou vai ver no paciente para chegar ao diagnóstico, né? Eu pulei aqui, ó, gente, um dos sinais de pneumonia, né? Uma das manifestações clínicas é a utilização de músculos acessórios. Na criança, isso é muito visível. A gente vê que ela está respirando, a gente até fala, ela está respirando com as costelinhas, né? Então, a gente vê aquela retração que você chega a ver mesmo as costelinhas da criança. Você está usando os músculos escalenos, os intercostais, tá? Os serráteis. Ó, eu deixei aqui para vocês quais são os músculos acessórios da respiração. A gente tem um monte, tá? E quando a gente tem essa respiração diminuída, por conta de uma pneumonia, existe uma tendência de nossa respiração contar com a força desses músculos para fazer com que o pulmão se contraia, tá? Então, o nosso organismo é tão inteligente que ele lança a mão desses músculos acessórios para fazer a sua caixa torácica subir ou descer ou apertar mais o pulmão para ele poder melhorar a troca gasosa. Os exames clássicos para a gente identificar a pneumonia é o raio-x de tórax, os exames laboratoriais, principalmente hemograma, para a gente ver se tem alguma coisa acontecendo em relação a leucócitos, né? Ver se realmente existe um quadro de infecção. A hemocultura, se a gente quiser tentar pegar qual que é o agente que está circulando ali no sangue e que pode ser o mesmo agente que está ali no pulmão. A gasometria arterial, para ver o quanto essa patologia está comprometendo a troca gasosa, né? O quanto esse paciente está apresentando distúrbios metabólicos relacionados a isso. E a proteína C reativa. A PCR é uma proteína muito clássica, que mostra que existe uma inflamação muito grande, tá? Então, a PCR, ela nos mostra se realmente a gente pode não ter um exame laboratorial, um hemograma infeccioso, mas a gente pode ter uma proteína C estourada. Então, a gente já vê que existe um processo de inflamação que está no começo ainda, e ainda não virou uma infecção, tá? Então, a proteína C reativa também é um grande marcador aí para a gente classificar o diagnóstico de pneumonia. Estou quase acabando, tá, gente? Aqui, ó, um esquema só para vocês verem o que acontece, então, na pneumonia. Dentro ali dos brônquios e dos alvéolos, eles ficam cheios, né, desse produto das bactérias, desses fluidos, e fazem com que a troca gasosa seja prejudicada. Dentro das complicações dessa pneumonia, a gente tem várias coisas. Então, por conta dessa falta, né, de expansividade do pulmonar, a gente pode ter ali, ó, derrame pleural, síndrome da angústia respiratória, né, que são os pulmões de Sara, que a gente chama, a atelectasia, o choque séptico e os abscessos pulmonares. São várias complicações que podem aparecer
por conta do pulmão não estar exercendo a função que ele foi feito para exercer. Então, aqui na imagem, vocês têm a delimitação aqui da imagem, né, do pulmão normal, né? Então, o pulmão que a gente no raio-x vai ver sempre em cor escura, e as estruturas a gente sempre vai ver de forma mais esbranquiçada. Porém, é extremamente importante que a gente saiba avaliar esse esbranquiçamento. Então, aqui a gente vai olhar um pulmão que tem uma parte superior toda desaparecida, né? E essas raízes, né, mostrando todo um infiltrado que desse lado aqui não tem. Então, se a gente for auscultar um pulmão desse, a gente vai ver que este lado aqui vai ter murmúrio vesicular, pode até estar um pouco diminuído, mas ele vai estar lá. Agora, esse aqui, do lado que a gente for auscultar, né, do lado direito, a gente vai perceber que a ausculta vai ser totalmente diferente. Então, o que eu sugiro para vocês na prática, né? Quem já trabalha em hospital até pode fazer isso. Primeiro ausculta o paciente e depois vai olhar o raio-x. Porque aí você vê que do lado que você auscultou, né, vai ter uma imagem que vai justificar aquele ruído diferente. Aí, para a gente fechar, vamos só ver um pouquinho de cada uma dessas coisas, tá? Olha só, o que é um derrame pleural? O derrame pleural, ele é uma consequência de várias doenças. Ele acontece na pneumonia, ele pode acontecer na tuberculose, quando o paciente tem insuficiência cardíaca, infecções pulmonares, síndrome nefrótica, qualquer coisa que perturbe essa questão da saída de líquidos do corpo, tá? Uma embolia pulmonar, tumores neoplásicos podem fazer com que aconteça um acúmulo de líquido dentro do espaço pleural. Por isso que eu trouxe para vocês aquele desenho falando do espaço pleural, porque é extremamente importante vocês saberem disso. Um derrame pleural, ele só é pleural porque ele acontece entre as pleuras. E isso parece uma pneumonia. Então tem que saber olhar o raio-x, porque senão a gente olha aqui, ó, olha esse pulmão um pouquinho menor aqui desse lado e vai falar, nossa, esse paciente está com uma pneumonia do lado esquerdo. E ele não está com uma pneumonia, ele está com um derrame pleural. Então, como que a gente vê esse tipo de patologia? Como que a gente diferencia isso no raio-x, tá? Olha o que acontece dentro do pulmão aqui nesse desenho, né? O pulmão, ele fica contraído por conta desse líquido que ficou aqui, ó, comprimindo o pulmão, tá? Então, existe um líquido entre as pleuras que começa a aumentar por conta de um agente infeccioso, por conta de um problema de saúde, né? Uma parte que não drenou esses líquidos, enfim. A gente tem uma série de causas, aqui a gente está falando da pneumonia. Então, você tem um conteúdo que fica aqui, ó, acumulado e faz com que esse pulmão se retraia. Ele tinha que estar assim, ó, tá? Ocupando toda essa parte aqui da pleura e ele começa, na verdade, a competir com esse líquido que está aqui dentro. Então, toda vez que a gente tem um raio-x que dá para a gente identificar, eu vou mostrar aqui para vocês, a gente consegue saber que existe um líquido pleural que está acometendo esse pulmão. E é por isso que ele não consegue expandir, é por isso que ele não consegue fazer troca gasosa da forma certa. Quais são os líquidos pleurais que precisam, que podem existir? Gente, estudem esse slide para a prova, tá? Eu vi uma questão, mais ou menos falando sobre esse aspecto aqui. São 3 tipos os líquidos pleurais, tá? A gente tem transsudatos, exsudatos e empiema. O que vai mudar em relação ao nome, tá? É a característica do líquido. Então, o transsudatos, ele é quando você tem, assim, um filtrado de plasma que vai se deslocar entre essas paredes capilares, mas que elas estão intactas. Então, você tem ali um líquido que é um pouco mais inocente. Já o exsudato é quando tem um extravasamento desse líquido nos tecidos ou numa cavidade, mas por conta de uma inflamação, seja por uma bactéria, por um tumor, né, por um vírus, enfim.
algo que acometeu essa superfície pleural. Então, a gente vai chamar, como ele é resultado de um produto, né, de bactéria, de vírus, a gente chama de exudato. E empiema é quando esse líquido está infectado, ou seja, quando ele já se manifesta em forma de pus. Aqui na figura tem uma demonstração. Então, em vez de ser líquido, a gente tem ali uma coleção de pus, formando uma membrana, né, que faz uma espécie de um abscesso, né, que diminui aí a área de expansão do pulmão. Então, quando a gente fala em derrame pleural, a gente pode ter ele sendo causado pelo líquido pleural transsudato, exudato ou empiema, tá? São as 3 características desses líquidos. A manifestação clínica, né, de um derrame pleural é uma dor torácica ventilatório dependente. O que é isso? É uma dor no peito quando você respira. Então, eu estou ventilando, eu estou expandindo minha caixa torácica e a cada vez que eu expando a minha caixa torácica, dói. Por que dói meu peito? Porque não tem espaço para o meu pulmão aumentar de tamanho. E aí eu fico competindo com aquele líquido que está me pressionando. Então, isso faz com que a gente acione terminações nervosas de dor, porque ele está competindo com o espaço e ele não consegue expandir, tá? A gente tem tosse, porque a tosse é uma tentativa de fazer essa expansão pulmonar acontecer, como se tivesse alguma coisa bloqueando, então eu faço uma entrada de ar mais forte, tento tirar esse ar lá de dentro, mas não é ar que está lá, está fora, né? Está lá na pleura. Tem dispneia, porque a gente não consegue fazer troca gasosa, diminui a expansibilidade do pulmão, porque a gente não tem espaço para esse pulmão aumentar. Se você fizer a percussão, né, que são aquelas pequenas batidinhas com a parte digital, né, a gente vai ver que a gente tem um som maciço, porque esse espaço que era para estar ocupado por ar, está ocupado agora por algum tipo de líquido, tá? E não tem, ou tem muito pouco murmúrio vesicular. Então, aquele som normal do pulmão, ele costuma ficar abolido, ele costuma parar de existir dentro dessa área de derrame pleural, tá? Muitas das vezes, quando a gente tem o desvio do pulmão muito grande, quando essa quantidade de líquido ela é muito grande, ela empurra o pulmão para cima. E o pulmão sendo empurrado para cima, desvia um pouco a traqueia. Então, a gente vai ver isso também no raio-x, uma traqueia que está desviada, tá? Os exames que a gente tem aí para fazer diagnóstico de derrame pleural é o raio-x de tórax, a tomografia de tórax, às vezes, é extremamente importante para ser um diagnóstico diferencial. Então, está em dúvida, será que é uma pneumonia ou será que é um derrame pleural? Vamos ver qual a quantidade de líquido que a gente tem aqui. Aí a gente pede tomografia, né? Os médicos pedem tomografia ou uma ultrassonografia de tórax, porque aí a gente consegue saber qual é a quantidade de líquido. É uma quantidade suficiente para fisiologicamente conseguir eliminar, ou é uma quantidade que vai ter que ser drenada, tá? A gente muitas vezes tem que drenar através de um procedimento chamado toracocentese, que é a punção mesmo dessa região para deixar esse líquido sair para fora, exteriorizar esse líquido, tá? E a última aqui, para fechar, a atelectasia. A atelectasia é um sistema de colapso. Então, é quando a gente tem um alvéolo, ou um lobo, ou uma grande unidade do pulmão colapsada. Ela não consegue abrir para fazer troca gasosa. Ela fica como se tivesse toda grudada. Pensem numa bexiga que a gente acabou de encher, aí depois você esvazia e a parede dela toda gruda, né? Porque fica molhada lá dentro. Esse estado de atelectasia, uma parede colapsada por conta da secreção, por conta do agente etiológico, e não permite que ela não permite que abra, tá? A atelectasia, o pulmão com atelectasia é um pulmão que está colapsado, é esse termo que a gente usa mesmo. Pode acontecer porque você não tem força para distender o pulmão, e pode acontecer porque você está com a sua via aérea obstruída, seja por conta de secreção, seja por uma força mecânica, tá? Aqui no caso a gente está falando sobre retenção de secreção. Você tem um acúmulo de secreção no brônquio
que não está permitindo com que esse alvéolo abra, tá? Então, ele fica colapsado, ele fica grudado. A gente tem toda a característica, né, de um quadro pulmonar, dispneia, taquipneia, cianose, porque a gente vai começar a sofrer os efeitos, não vai conseguir fazer, né, a troca gasosa. A expansibilidade fica diminuída do lado que está apresentando a telectasia. Então, se você fizer a inspeção do paciente com a telectasia, o lado que está colapsado não sobe. Então, você fica olhando ele deitado, por exemplo, para fazer a inspeção do tórax, um lado sobe mais do que o outro, porque um lado está expandindo e o outro não, tá? Pode ter febre, pode ter uso de músculo acessório também. O diagnóstico dá para fazer no raio-x e o tratamento vai ter que remover essas secreções, tem uma série de coisas e principalmente a pressão positiva. Aqui entram os dispositivos de CPAP, BIPAP, que fazem com que esse alvéolo que está colapsado abra. Então, você dá uma forçada nessa pressão do oxigênio para fazer realmente o que a gente faz com a bexiga, né? A bexiga está lá colapsada, está grudada, você põe mais força e ela abre, tá? Então, por isso que essa parte de CPAP, pressão positiva, vai entrar muito bem aqui. Essas eram as três. Oi, amor, diga. A palavra eu também posso estar utilizando quando ela se refere à telectasia? Qual que é a palavra? Colabada. Colabado, isso mesmo, tá colabado. O pulmão tá colabado, é isso aí. É exatamente o sinônimo de colapso, né? Você tem algo que está grudado e aí ele não consegue ter força suficiente para desgrudar, para fazer realmente a troca gasosa. Tá? Olha só, que eu queria passar para vocês uma coisa que é muito interessante da atelectasia, né? Como que a gente faz para um raio-x? Se Deus quiser, a gente vai ter um curso ainda na faculdade de imagem, sabe? Porque eu acho que a gente não sabe ver raio-x, né? E é uma coisa tão importante, e tem algumas coisas, alguns marcadores que são tão clássicos, tão fáceis da gente ver. Então, olha aqui, por exemplo, esse raio-x, tá? Aqui embaixo é um raio-x normal. Então, ele tem um pouquinho de infiltrado, tudo, mas é um raio-x que a gente considera normal. Por quê? Como a gente vai ver um raio-x normal? Eu preciso ver toda a área cardíaca da mesma forma. Então, olha aqui, ó, se vocês acompanharem meu cursor, vocês vão ver que tem a parte aqui, ó, do átrio, tá vendo? Que é uma parte que está lá atrás do coração, e aqui é a parte do coração do outro lado, a parte maior, né? Esse é o primeiro marcador para olhar raio-x. Você tem que olhar um raio-x, tem que ver o coração de um lado e a mesma cor do esbranquiçamento do outro lado. Aqui na frente a gente vai ter, né, a coluna, as outras estruturas normalmente, mas aqui essa bordazinha e essa parte aqui tem que estar sempre com a mesma cor, o mesmo tom de branco, tá? E depois olhar a delimitação do pulmão. Então a gente vem olhar as delimitações do pulmão. Principalmente essa parte aqui, ó, esse ápice aqui, ó, que a gente vai avaliar se tá igual aqui, ó, descendo essa pontinha aqui do raio-x. Quando a gente tem um pulmão com atelectasia, existe um marcador que é muito forte, que é o que eles chamam de vela, navio em vela, ou triângulo, tá? É uma coisa muito clássica, porque a gente olha esse raio-x aqui, e não vê a parte dessa parte lateral aqui, ó, do lado direito do coração. A gente vê até um pouco essa parte de esbranquiçamento aqui, ó, do outro lado esquerdo, ó, que tá quase igual a essa daqui. Só que do lado de cá, a gente percebe que existe uma linha reta, ó, e não tem aquela voltinha do átrio, tá? Então, essa característica aqui, ó, mostra muito, fala muito em favor de uma área de atelectasia. É como se a gente pudesse colocar um triângulo aqui, ó. Eu até coloquei um desenho, ó. Como se a gente conseguisse delimitar um triângulo que aqui, ó, não existe, tá? Então, essa formação aqui, ó, ela te dá uma incidência muito forte, muito alta de que essa parte aqui, ó, tá em colapso. Eu não estou conseguindo expandir essa parte do meu pulmão.
Aqui nesse outro raio-x, por mais que eu tenha uma área aqui de infiltrado, eu tenho ar chegando, o ar é onde fica tudo preto, né? A gente tem ar chegando onde está preto no raio-x. Então, a gente tem ar chegando aqui na pontinha, ó, aqui nessa questão do ápice aqui, e aqui também. Onde que a gente vai desconfiar que tem uma parte que está colapsada? Nessa parte aqui, ó. O que era para ser uma área cardíaca toda com a mesma densidade de cor, a gente vê sutilmente aqui a tal da vela do navio, ó. Não sei se vocês conseguem ver, tá até a setinha aqui, ó. Né? Então aqui, essa marcação aqui, ó, delimitada, essa delimitação aqui, ó, ela mostra muito em favor de que essa área está com atelectasia, tá? Então, toda vez que a gente olhar um raio-x e ver uma área que dá para delimitar muito bem, né, e que está relacionada, principalmente aqui nessa parte mais inferior, lembrando, assim, esse movimento triangular, a gente pode suspeitar de uma área de atelectasia, tá? Vamos ver se a gente consegue diferenciar na prática, tá? Na prática clínica, aqui, ó, para vocês fazerem fechar essa aula. Se a gente tivesse que nomear, qual das imagens vocês acham que é, né? Vamos tentar relacionar. Lembrem que a pneumonia, né? A gente vai pensar no condensado pulmonar, na atelectasia, que é o colapso, e no derrame pleural, que é a presença de líquido, tá? Como que a gente pode dizer que as imagens nos remetem a essas patologias? Abram, por favor, aí os microfones, é o último slide da aula, e me digam qual das opções vocês acham que é a imagem A. A atelectasia é o C, né? Eu acho. Atelectasia C, a Suyasha. Quem acha que quem acha que... O que é... Não. A B é derrame pleural? B, derrame pleural. Vamos lá, e A, condensado de pneumonia. O que vocês acham que é derrame pleural? Por que vocês acham que é derrame pleural a B? Eu acho que a B é pneumonia. Saiu a imagem. Saiu, vou voltar. Também acho que a letra B é pneumonia. E a letra A é derrame É pleural. derrame pleural, isso mesmo. E olha aqui, né? E a C então, acho que... é pneumonia. Atelectasia. Muito bom. E a A é atelectasia. Olha só, vamos lá. Toda vez que a gente pensar em condensado, a gente vai ver alguma coisa saindo a partir de brônquio. Vamos ver se vocês acertaram, ó. A letra A, então, tá sugestiva de derrame pleural. Olhando só o raio-x de frente, tá, gente? A gente sabe que fique registrado. Tem que fazer isso, bater com a clínica do paciente. Teria que fazer, a gente poderia fazer um raio-x de perfil para ter certeza, tá bom? Mas só de olhar a imagem. Não tá na imagem? Não, para mim não tá aparecendo mais. Vocês estão vendo a imagem, não? Sim ou não? Tava, Sim, agora tá. Sim. Ah, voltou? Então, vamos lá. Então, ó. Aqui é pneumonia, aqui é a atelectasia. Legal. Alguém mais quer arriscar? Vamos lá. Então, letra A. Por que a gente fala que a letra A é o derrame pleural? Lembra que o derrame pleural ele acontece entre as pleuras, ou seja, ainda não existe diretamente um comprometimento do brônquio. Então, a gente vai ver que essa imagem aqui, ó, é um pulmão que está apertado, ele está sendo contraído pela presença de líquido aqui, ó.
Então, ele não tem, a gente pode ver, ele não tem nenhum infiltrado, tá vendo? Ele não tem, assim, nenhum problema em brônquio. Esse problema tá vindo desse acúmulo de líquido que tá empurrando ele para cima, tá? Quando a gente tem uma situação parecida com essa daqui, ó, aí a gente tá vendo aquela situação que tem dentro do brônquio, um problema que, né, na parte de acúmulo de produto, de bactérias, e que está causando um condensado, ó, um infiltrado em toda a parte que aquele brônquio é responsável, tá? Então, a gente atribuiria essa imagem aqui, ó, que a gente consegue ver as pontas. Normalmente, derrame pleural, gente, quando o paciente está em pé, ele tem esse acúmulo sumindo, faz sumir uma dessas pontas aqui do pulmão, tá? Essas ápices aqui, ó, ficam desaparecidas. Aqui a gente vê direitinho, vocês estão vendo? Tá? Então, vê de um lado aqui, dá para ver do outro, e aí a gente tem essa parte toda aqui, ó, cheia de secreção, cheia de um condensado por conta de uma pneumonia. E esse último que a gente já mostrou, que dá para ver muito claramente aqui, ó, a vela do navio, né? Então, não dá para ver o ápice do coração, não dá para ver a parte do átrio, e dá só para ver esse triângulo, né, bem característico dos quadros de atelectasia. Tudo bem? Vamos parar por aqui? Já até passei, né, do meu horário. Jesus. Alguém quer falar alguma coisa? Professora? Perguntar? Diga. A respeito daquele comentário que você fez sobre o coronavírus, eu vi o relato de um paciente ontem em que assim, ele ataca diretamente ali os alvéolos, né, onde tem a troca gasosa, né, o vírus vai exatamente naquela região, né, e ele relatou que quando ele foi fazer um hemograma, o sangue dele saiu um pouco mais escuro. Essa cor do sangue, ela quer dizer que está faltando oxigenação nesse sangue, né, por ficar mais escuro? Pode estar relacionado, sim. Você imagina que ele não está conseguindo fazer uma troca gasosa num ponto tão grave. Se você olhar a gasometria desse paciente, ele vai ter uma alteração gasosa incrível. Porque se está alterando até a cor do sangue, o que dá a coloração do sangue arterial é a riqueza dele de oxigênio. Se ele não está conseguindo fazer a troca gasosa, para você ter uma noção, né, na via arterial, ele tem muito mais CO2, ele não está conseguindo tirar esse CO2 dali. Então, altera a cor sim, Jane. Altera, infelizmente, é um padrão triste de ver, mas altera. E é um padrão grave também. Foi um paciente que já teve alta e ele relatou depois que o outro hemograma que ele fez, o sangue saiu bem mais claro, né? Já teve outra coloração, assim. E ele conseguiu, ele ficou entubado alguns dias, mas ele conseguiu se recuperar. Era coronavírus? Sim. Uhum. Isso mesmo. Então, no estado mais grave dele, que ele não conseguia fazer a troca, ele teve alteração até da coloração. Tem a ver, sim. Uhum. Tudo bem, gente? Obrigada. Quem quer falar? Cíntia, quer perguntar alguma coisa? Dani? Tudo bem. Pronto, estou saindo, tá? Porque eu vou trabalhar. Beijos, obrigada. Beijo, obrigada. A gente vai finalizando por aqui. Pati, alguma coisa? Tudo bem? Não, obrigada. Beijinhos. Beijo. Então tá bom, gente. Oi. Eu tenho a imagem de um tomo de um paciente com Covid positivo. Eu achei bem interessante. Aí, se desse, eu queria estar mandando para você depois. Eu vou mandar para o grupo. Pode mandar. Manda para mim também, por favor. Fala para a Paty me mandar. Tá bom, falo sim. Essa parte toda aí de complicações pulmonares são bem interessantes. Eu vou mandar para o grupo agora e depois eu mando para você. Tá bem, tá ótimo. Te agradeço. Porque a gente vai ver que essa parte pulmonar agora é a oportunidade de vocês aprenderem muita coisa. Porque é muito clássico e é muito rápido no Covid, né? Então, vocês vão conseguir. Ô, Pro, os pacientes que estão com diagnóstico de Covid-19... Abatimento pulmonar que ele tem. Na tomografia, alguns aparece uma mancha escura no pulmão. É só específico do Covid ou da pneumonia também? Não, pode ser de qualquer pneumonia.
É que no COVID, eles têm relacionado as tomografias com uma imagem que eles têm chamado de vidro fosco. Você já ouviu falar? Então, eles falam que parece que tem uns embaçados no parênquima pulmonar, que parece... eles escrevem isso, inclusive, no laudo. É uma imagem em vidro fosco. Então, é como se tivesse um vidro que tivesse uma sujeira, né? Muito dispersa. E aí eles estão relacionando muito essa característica de opacidade à produção do coronavírus. Então, toda vez que dá esse vidro fosco em tomografia, eles estão segurando o paciente até ter o resultado direitinho. Tá bom, obrigada. Tá bom? Queridos, fiquem com Deus. Prazer tê-los aqui. Vou deixar as aulas gravadas e os vídeos para quem não conseguiu entrar. E para quem conseguiu, a gente conta aí mais os pontinhos, os 125 pontinhos do nosso encontro, tá bem? Tá bom, professora. Eu já mandei a imagem, aí a Patrícia vai te mandar depois, tá bom? Tá joia, sim. Fiquem com Deus, Obrigada, cuidado, tá? Bem. Se cuidem. Fica com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.